Vamos lá. Dando continuidade ao tema, então, né, ao simple present, como exemplo, o verbo ir, to go. Nós temos, então, do lado da nossa tabela, na nossa primeira coluna, são os pronomes pessoais. Assim como em português, eu, tu, ele, ela, nós, vós. Em inglês, personal pronouns. I, you, he, she, we, you, they, ok? Nós vamos tratar isso para a gente poder entender mais ou menos como funciona esse tempo verbal. Então, nós temos 3 colunas, né, após essa, que é afirmativa, negativa e interrogativa. E nós vamos ler as frases e tentar entender como funciona. Então, como exemplo de afirmativa, nos pronomes I e you go to the supermarket. Você vai ao supermercado. Forma negativa, you don't go to the supermarket. Você não vai ao supermercado. Forma interrogativa, do you go to the supermarket? Você vai ao supermercado? Então, nós temos o presente, o agora. Então, o verbo, ele não muda, ele não se altera, ele continua go, to go, certo? Então, aí embaixo nós temos os outros exemplos com os outros pronomes, os outros sujeitos. He goes to the supermarket. He doesn't go to the supermarket. Does he go to the supermarket? Onde que isso altera? Onde esses sujeitos, esses pronomes, o you, he, she, onde eles mudam? O verbo, né, o verbo ir, ele adiciona es ao final. Goes, né? Ele não é mais go, goes. Então, ele altera nesse sentido. E abaixo nós temos o we, you e they, que é o nós, vós. Então, they go to the supermarket, eles vão ao supermercado. They don't go to the supermarket, eles não vão ao supermercado. Do they go to the supermarket? Eles vão ao supermercado? A nível só da gente, curiosidade da gente entender, na forma interrogativa o verbo vem primeiro, certo? Vamos lá. Simple past. Agora nós temos o simple past. Em português, pretérito perfeito ou pretérito imperfeito do indicativo. Verbo ir também, né? Nós trouxemos, então, o verbo ir no presente, agora no passado. O verbo ir em inglês, né? O verbo go, to go, ele muda a sua forma, ele é um verbo irregular. Então, isso a gente também vai estar vendo, né, nas nossas aulas, que os verbos, né, isso é uma tabelinha, vocês podem até ter visto isso já na escola, né, que é o verbo to be, é uma tabela dos verbos irregulares e regulares. E o verbo ir é um verbo irregular, então ele muda no passado, né, diferente do verbo regular, quando adiciona ed no final, igual o watch, o verbo assistir. No passado ele fica watched, ele adiciona ed no final, e ele fica assistiu. Assistir, watch. Assistiu, watched. E o verbo go, ele muda sua escrita. Então, no presente, go. No passado, went. Vamos lá. Afirmativa. He went to the supermarket. Você foi ao supermercado. Então, nós vimos o you go to the supermarket. Você vai. Agora, o passado. You went. Você foi. You didn't go to the supermarket. Você não foi. Did you go to the supermarket? Você foi? Então, nós vimos aqui também que adiciona um auxiliar, o verbo do, no passado. Então, nós vimos lá do you go, na forma interrogativa, e agora nós temos did, que é o passado do verbo do, certo? Então, também é um verbo irregular, que é o verbo... Aí vem tudo daquilo do verbo to be, que a gente viu na escola, a gente vai tratar isso. You, he, she, nós temos a forma afirmativa he went, negativa he didn't, interrogativa did he, certo? E assim também o outro exemplo, né, o outro pronome, they went, they didn't go, did they go? E assim fechamos o simple present e o simple past. Voltem na parte 3 para a gente fechar então o tempo verbal falando do futuro.